Audiolivro por Bispo J.R. O Senhor que te cura, de Colin Day. Editora Dovewell. 1. Ansiando por cura. Você está ansiando por cura? A maioria das pessoas estão. Algumas estão até mesmo tão desesperadas que estão dispostas a tentar de tudo, gastar a quantia que for e confiar em qualquer um que prometa-as cura. Onde quer que você for hoje, encontrará uma grande variedade de pessoas, terapias e produtos afirmando ser capaz de torná-lo melhor. Você mal põe os pés numa rua comercial ou abre uma revista qualquer e logo percebe que há um curador ou que alguém está instando-o a usar seus serviços e comprar seus produtos. É muito semelhante na igreja. O ministério de cura tem uma proeminência maior do que há poucos anos e às vezes fica difícil saber o melhor lugar de ir. Por exemplo, algumas igrejas têm desenvolvido um cuidado especial pelos idosos, os moribundos e as pessoas que sofrem de AIDS. Outras têm treinado equipes pequenas para orar em particular pelos enfermos. E muitas enfocam grande reunião públicas de cura. Todas estas abordagens são valiosas, desde que não enfoquemos demasiadamente as pessoas que cuidam e oram, e não pensemos que podemos ser curados somente quando eles ministram para nós. É importante que você se lembre do princípio bíblico básico, de que a unção para a cura repousa em Jesus. Deus quer que você aprenda a esperar nele para curar. Você não tem de esperar para que outra pessoa ore. Você pode ir diretamente a ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Jesus é o Cristo. A palavra significa ungido. Ele é ungido e ele foi ungido pelo Pai para curar. Isto é o que ele faz. Ele é o que sara. Se você estiver desejoso de cura, quem é a melhor pessoa para se dirigir do que ao seu ungido? A Bíblia garante que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que sua unção para a cura é tão grande hoje quanto nos dias da Bíblia. O que ele fez aos enfermos naqueles dias, ele ainda está fazendo hoje. Assim, se você estiver buscando por sua cura, você mesmo ou um ente querido, vá rapidamente a Jesus ungido, pois ele é o Senhor que te sara. Naturalmente, quando você volta-se a Jesus e pede que ele te sare, ele pode, às vezes, direcioná-lo a uma pessoa qualquer da igreja. Todavia, seu foco em todos os momentos deve estar inteiramente nele, e sua confiança e segurança devem ser colocadas nele, e não nos seus servos humanos. Atos 10, 38 é um verso importante. Ele não somente revela a unção de Jesus para curar, ele também expõe a fonte de toda doença. Ele te mostra que a doença, o sofrimento e a enfermidade vêm do diabo e não do Deus Santo. Lembre-se, Deus é bom, ele cura os enfermos, ele não faz as pessoas ficarem doentes ou levantarem e as levarem a sofrimento. Faça estas perguntas fáceis a si mesmo. Jesus disse às pessoas para receber o dom de alguma doença de Deus? Ele disse aos saudáveis para irem às suas camas e ficarem doentes? As pessoas chegaram a ficar doentes através do seu ministério? Não. Ele curou os enfermos e deu-lhes sua força. Naturalmente, Deus pode usar a enfermidade e o sofrimento para seus propósitos maiores. Foi como ele lidou com o faraó e como ensinou Jó. Mas a enfermidade e o sofrimento não provêm de dentro da natureza santa de Deus, mas sim são coisas demoníacas, diabólicas, que são consequências terríveis do pecado no primeiro ser humano. Deus não criou a doença, ele não planejou a enfermidade, ele permitiu que ocorressem.
Trata-se de uma questão bem diferente, e ele está tão compromissado em acabar com elas como está em acabar com o pecado. Algumas pessoas pensam que a maldição divina de Gênesis 3 significa que ele criou a dor e o sofrimento, mas não sabemos precisamente como esta maldição operou. Pode ser que Deus entregou a humanidade ao maligno que começou a operar através do pecado. Sabemos, no entanto, que quando Deus, no julgamento, sujeitou o mundo à futilidade, ele o fez na esperança. Ele planejou revertê-lo. Ele começou sua reversão em Cristo. E no último dia, ele revertê-lo-á completamente. Jesus veio para ser a ponte entre a humanidade e Deus. Na cruz, sua morte sacrificial possibilitou que você usufruísse de um relacionamento íntimo, pessoal, eterno, face a face com o Pai. A cura faz parte deste relacionamento. Quando você vai a Deus em oração, você vai a um Pai que deseja coisas boas para seu povo, dá dádivas boas a seus filhos e deleita-se em sará-lo. Por causa da cruz, você não precisa que alguém intermedie entre você e Deus por qualquer coisa que seja. Você mesmo pode ir a Ele com relação a tudo. Você pode pedir para que Deus te perdoe, te abençoe, te cure. E porque Ele é um Deus bom, Ele ministrará a você nas profundezas do seu amor. Você não precisa de esperar por um culto de domingo ou uma reunião de oração no meio da semana. Você não precisa esperar que um pregador famoso chegue à cidade. Você simplesmente precisa pedir para que Deus haja segundo sua natureza, ser quem Ele disse que é, ser o Senhor que te sara. 2. O Senhor que te sara. Você realmente sabe que Deus é aquele que sara? Muitos crentes não sabem. São rápidos em confiar em Deus como seu Salvador, mas lentos em confiar nele como aquele que os sara. Todavia, Deus deixou claro nas Escrituras que Ele é tanto um Deus que salva e também que cura. Em Êxodo 15, 26, por exemplo, Ele pessoalmente apresentou-se ao povo de Israel como Jeová Rafá, como o Senhor que te sara. Foi um momento especial. Deus acabara de agir como seu Salvador ao salvá-los da escravidão do Egito e do perigo do Mar Vermelho. Então, quando começaram sua longa jornada à Terra Prometida, Ele explicou que era aquele que sara também. Tudo que vem em seguida no Velho Testamento baseia-se na revelação de que Deus que salvara o seu povo da escravidão também o sararia de qualquer enfermidade. Os livros de Levítico e Deuteronômio contêm uma gama de diretrizes práticas de Deus para a boa saúde dos filhos de Israel. 1 e 2 Reis registram como Deus frequentemente interviu para trazer cura através dos profetas. Até mesmo a existência de Israel como nação deu-se à cura que Deus trouxe à esterilidade de Sara. Não é de se esperar que o rei Davi proclamou: "Este é o Senhor que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades." Salmo 103, versículo 3. Você vê que o maravilhoso equilíbrio está nesta declaração? Davi sabia de experiência de perdão, que é fundamental, que é o item número 1 na agenda de Deus. Mas perdão não é o único item na agenda de Deus. O rei Davi afirmou que Deus perdoa todo o pecado e que Ele cura toda a enfermidade. Se o rei Davi pecaminoso sabia disto muito antes da cruz, quanto mais você deveria saber disto hoje? A história é a mesma no livro do Novo Testamento. No começo do seu ministério a Israel, Jesus anunciou na sinagoga de Nazaré: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos." Lucas, capítulo 4, versículo 18. Foi um momento importante. Jesus acabara de ser apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele acabara de passar pelas águas do batismo,
e ele acabara de retornar vitoriosamente de um encontro no deserto com seu inimigo. Aqui, Jesus revela publicamente que foi ungido com o Espírito e enviado para curar. Tudo que vem em seguida nos evangelhos baseia-se nesta revelação de que aquele que tira o pecado também tira a enfermidade, que a unção também significa cura. Todos os 4 evangelhos estão repletos de exemplos de Jesus curando os enfermos. E algumas das histórias são bem conhecidas. Ele curou o filho de um nobre quando o filho não estava nem presente. Ele curou a filha de Jairo quando esta estivera morta há pouco tempo. Ele curou uma mulher que gastara todo o seu dinheiro com tratamentos inúteis. Ele curou aqueles que eram coxos, cegos, mudos, surdos e leprosos. Ele curou o paralítico que foi descido pelo telhado, a mulher com problemas nas colunas na sinagoga, o coxo no tanque de Betesda e a sogra febril de Pedro. Ele curou um servo que referira-se com uma espada segundos antes e outros que estiveram doentes há anos. Ele curou homens, mulheres, crianças, servos e parentes. Ele curou à beira da estrada, nas viagens, nos lares e jardins, em funerais e festas, em sinagogas e ao ar livre, em qualquer lugar e a todo lugar, público ou privado, instantaneamente curou e progressivamente curou. Na maioria das vezes, Jesus curou quando as pessoas vieram a ele e pediram que ele as curasse, ou curasse um de seus amigos e parentes. De fato, os evangelhos mostram que Jesus curou a todos que vieram a ele, pedindo por cura. Às vezes, Jesus até mesmo curou algumas pessoas que não vieram e pediram-lhe. Quando, por exemplo, ele foi tomado de paixão pela condição de alguém, ou quando o Espírito Santo dirigiu a uma pessoa necessitada em particular. Embora arrependimento e perdão foram sempre prioridade principal de Jesus, mesmo as pessoas que ele curou e ressuscitou dentre os mortos ainda tiveram de morrer e encarar o julgamento. Está errado ignorar a importância que Jesus deu à cura. Em muitas maneiras, seus milagres de cura foram então a evidência de que ele podia perdoar os pecados, do mesmo modo que seu poder curador é também hoje um sinal de que ele não está morto, mas vivo para todo o sempre. A grande pergunta que você tem para responder é se Deus mudou ou não desde os dias da Bíblia. O que você acha? Você crê que o Deus que curou Sara, Miriam e Ana pode ainda curar a você e aos seus entes queridos? Você tem certeza que o Deus que curou Naamã, Jeroboão, Ezequias e Jó tem condições de fazer o mesmo milagre hoje? O Deus que deu ao povo de Israel tantos regulamentos detalhados sobre descanso, saúde e higiene, está interessado na saúde da família? A unção de cura de Jesus se extinguiu ou ela é tão grande hoje como era naquela época? Essas são perguntas importantes. Naturalmente, aquelas pessoas que recusaram-se a aceitar a revelação bíblica fazem a mínima diferença da natureza de cura de Deus. Sua descrença não pode diminuir seu poder e disposição de curar. Contudo, sua descrença geralmente impede-as, sim, de aproximar-se de Deus e pedir que Ele as cure. Que tragédia! A verdade da revelação bíblica sobre a natureza curadora de Deus é confirmada através de muitas coisas que podemos ver no mundo, porque Deus fez a humanidade na sua imagem. Todos nós recebemos uma pequena parte da sua paixão pela cura. É por isso que as pessoas de toda parte estão clamando por cura. Deus implantou o seu princípio de cura em todas as suas criaturas. E como resultado, apesar do estrago que o pecado fez, nossos corpos, na maioria das vezes, ainda cura a si mesmo. O melhor que a maioria dos médicos podem fazer é ajudar neste processo natural de cura. Pense no número de vezes que você melhorou quando estava doente ou ferido. De onde você acha que veio esse processo de cura? Quem te fez
deste modo maravilhoso? O Senhor que te sara, foi Ele que te fez. É a mesma coisa na igreja. Se Deus tem sempre feito o seu povo mais e mais semelhante a Jesus, devíamos sempre ser capazes de ver sua natureza curadora, fluindo através de sua igreja. E é que você pode ver, ao longo de todos os séculos, a igreja sempre operou pelos enfermos e cuidou dos doentes e moribundos. Sempre foram os crentes que começaram hospitais e hospícios, que foram os pioneiros e desenvolveram um cuidado médico básico, que arriscaram suas vidas em tempos de praga e epidemia. Por que os crentes fizeram isto? É porque estavam cheios da natureza de cura de Deus. É porque sabem que servem Jeová Rafá, o Senhor que sara. 3. Deus deseja a cura. Há muitas pessoas hoje que creem que Deus possui o poder de curá-las, mas estão longe de serem convencidas de que Ele está disposto a curá-las ou seus entes queridos. Elas creem que Deus poderia curá-las hoje se Ele realmente quisesse, mas também creem que Ele não escolhe curar com muita frequência. Para elas, Deus é o Senhor que relutantemente te sara. Uma vez que você convence-se de que Deus pode curá-lo, a próxima pergunta que você precisa considerar é se Deus está disposto a curá-lo. Bem, Ele está. Faça a si mesmo mais algumas perguntas simples. Como Deus implantou um princípio de autocura automático nas suas criaturas, isto não sugere que Ele está automaticamente disposto a curar você e todos os seus entes queridos, então? O fato de que ao longo de sua vida seus cortes foram curados e suas tosses e resfriados melhorados não dizem alguma coisa sobre a disposição ilimitada de Deus de curá-lo? Se Deus encheu esse mundo com plantas e remédios que facilitam a cura, isso não sugere que Ele quer que você seja curado? O fato de que Jesus curou a todos que vieram a Ele em busca de cura não desafia a ideia de que Ele está relutante em curar as pessoas? Como Deus apresentou a si mesmo como aquele que cura, Ele ainda seria um bom Deus se pudesse curar seu povo, mas não estivesse disposto a curá-lo? Às vezes não pensamos com persistência suficiente. Se Deus é um bom Deus, e Ele deve estar cheio de uma disposição irresistível de curar as pessoas, curar você e seus entes queridos. Nada mais faz sentido. O Evangelho de Marcos começa com uma típica verdade na vida de Jesus. Em Marcos, capítulo 1, de 21 a 39, Marcos escreve como Jesus ensinou numa sinagoga, expeliu um espírito maligno, surpreendeu as pessoas com sua autoridade, curou a sogra de Simão Pedro, e então curou muitos doentes de diversas enfermidades. Todo mundo estava sabendo do poder curador de Jesus. Os doentes da Galileia estavam afluindo para encontrá-lo. Todos queriam encontrá-lo. Marcos, então, conta uma história emocionante. Em Marcos 1, do versículo 40 a 45, Marcos escreve como um homem tomado de lepra arriscou tudo para aproximar-se de Jesus. Segundo a lei judaica, não era permitido que os membros tivessem esse tipo de contato, ou que os leprosos tivessem esse tipo de contato com as pessoas. Tinham de carregar um sino e usar roupas especiais para sua identificação. Tinham até mesmo de gritar, impuro, impuro, sempre que viam alguém. O homem que veio a Jesus estava desfigurado de lepra. Estava socialmente isolado e com o hábito de dizer às pessoas para sair da sua frente. Ele nunca ousou abordar alguém desta forma antes. O leproso, cicatrizado e rejeitado, sabia que Jesus tinha o poder de curá-lo, mas ele não tinha certeza se Jesus estava disposto a curar alguém como ele. Isso parece familiar? O que aconteceu em seguida é crítico. O que Jesus não disse e que ele disse é de igual importância.
Jesus não pediu para que o homem esperasse enquanto ele checasse com Deus se o homem estava com sorte o suficiente para estar na lista de cura de Deus. Jesus não louvou o homem pela sua ousadia e não o alertou para não ficar desapontado. E ele não explicou que Deus somente curava em ocasiões especiais. Jamais Jesus não disse que a maioria das pessoas não eram curadas e que ele provavelmente era uma delas. E ele não lembrou o homem que a cura não era para todos, mas que ele poderia ter uma bênção diferente no seu lugar. O leproso ficou boquiaberto. Se quiseres, bem podes limpar-me. Marcos 1, versículo 41. Descreve a rápida intervenção de Jesus. E Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero ser limpo. Quando o homem perguntou a Jesus se ele queria curá-lo, Jesus não precisou fazer uma checagem com seu pai para ter mais instruções. Ele sabia imediatamente, sem qualquer dúvida ou qualificação, que Deus está cheio com uma disposição desqualificada, ilimitada de curar. E isto é fundamental à sua natureza perfeitamente boa. E ainda tem mais. Você percebeu que Jesus tocou o homem? Que risco, que compaixão. Jesus não curou o leproso a uma distância segura. Ele tocou, algo que ninguém fizera desde que ele ficara doente. Você pode imaginar o que isto deve ter significado para o homem? E Jesus não curou o homem para provar alguma coisa sobre si mesmo. Ele não fez isso para se exibir ou fazer publicidade do seu ministério, ou demonstrar que ele era o Filho de Deus. Em vez disso, Jesus curou o homem porque ele estava cheio da compaixão de Deus, da bondade perfeita do Pai, da disposição ilimitada de curar do Pai. Jesus ainda é o mesmo hoje. Ele ainda está cheio da mesma compaixão, ainda está cheio da mesma disposição de curar, ainda cheio do mesmo poder para curar. Ele não mudou. De fato, porque Jesus é o Deus eterno, ele não pode mudar. A história da disposição de Jesus dá o tom para o resgate, para o restante do Evangelho. É uma linha que passa por tudo. Jesus está disposto a curar, suprir, perdoar, sofrer e morrer, servir as pessoas feridas em todas as maneiras que precisam. Assim, se você está ansioso pela cura, entenda isto desde o início. Deus tem a vontade de curar. A vontade de Deus na sua vida é de curar. Jesus está disposto e é capaz de te curar. Apegue-se a essa verdade. Nunca duvide dela. Naturalmente, isso não significa que todo mundo recebe a cura. Do mesmo modo que nem todo mundo recebe a salvação. Muito disso é mistério. Mas a verdade profunda que você pode apegar-se é que Deus está eternamente disposto a curar. Jesus nunca duvidou disso. Ele sempre ministrou em toda confiança na disposição do Pai de curar. E ele sempre representou a verdadeira natureza de seu Pai, que sara. Isso significa que sempre que você aproximar-se do Senhor que te sara, seja em favor de você mesmo ou de um amigo ou parente, você pode achegar-se a Ele com confiança total, certo de receber um sorriso, um toque gentil e uma resposta desejosa. Lembre-se, Ele é um bom Deus, Ele é o Senhor que te sara. 4. Deus conquistou a cura. Há uma outra grande razão pela qual você pode ter certeza de que o Senhor é que te sara, e também que Ele está disposto a curar. É a cruz. Algumas pessoas duvidam que Deus é o que sara. Perguntam, se Ele é todo bom e todo poderoso, por que Ele não lidou com toda a doença do mundo? Argumentam que a presença da doença prova que Deus deve ser mau ou fraco. Quando as pessoas raciocinam deste modo, estão ignorando a cruz. Você já viu que Deus não criou o mal, a dor, o sofrimento, a morte, a doença, a corrupção, a poluição e assim por diante? Essas coisas vieram à existência como resultado do pecado no primeiro humano.
Deus poderia ter feito um mundo onde o pecado e a doença fossem impossíveis, mas somente fazendo marionetes em vez de pessoas. Ao fazer o primeiro homem e mulher livres para desfrutarem de um maravilhoso relacionamento face a face consigo mesmo, Deus teve de curá-los, criá-los livres para rejeitá-lo e seguir seus próprios caminhos. A possibilidade do pecado foi o preço do seu livre-arbítrio. As consequências do pecado são o resultado da sua rejeição da vontade perfeita de Deus. Todavia, mesmo enquanto Deus estava justamente sujeitando o mundo à futilidade, ele estava também prometendo que a semente triunfaria sobre a serpente, que Cristo venceria o mal, que Jesus derrotaria a Satanás, que é exatamente o que aconteceu na cruz. Em Cristo, na cruz, Deus fez tudo para lidar com a raiz do mal, o pecado, e lidar com o fruto do mal, que inclui a culpa, a morte e a doença. Você pode perceber o quanto Deus realizou por você na cruz? Na cruz, em Cristo, Deus quebrou o poder do mal e da morte, para que você possa ser liberto do domínio do mal e do medo da morte. Em Cristo, ele levantou sua própria ira justa contra o pecado, para que você possa receber seu perdão incondicional e ser revestido com sua justiça. Em Cristo, ele te mostrou como viver e morrer, como lidar com o abuso e o sofrimento, como lidar com a dor e a mortalidade, para que você possa segui-lo e extrair força do seu exemplo. Na cruz em Cristo, ele teve dores para dar à luz a uma nova nação, para ver sua descendência, para que você possa viver com a nova vida de Deus dentro de você, como um genuíno filho de Deus. Demorará uma eternidade para você descobrir e experimentar a plenitude de tudo que Deus realizou por você na e através da cruz. Neste pequeno livro, entretanto, você precisa compreender somente um aspecto da sua realização. Você deve sempre lembrar-se que é somente um aspecto. Na cruz, Satanás provou Jesus através da sua tortura, da dor, das mentiras e dos insultos. Mas Jesus recusou-se a retalhar. Ao invés de vencer o mal com a sua própria arma de força, Jesus conquistou-o com submissão piedosa e obediência perfeita. Satanás fez tudo o que pôde para tentar Jesus e desobedecer Deus, odiar seus inimigos, retrair-se perante a morte. Mas, mediante sua obediência e amor perfeitos, Jesus ganhou a vitória decisiva sobre o mal. Quando Jesus morreu sem pecado, Satanás teve de conceder a derrota. Pela sua morte na cruz, Jesus alcançou a vitória crítica sobre o mal e sobre toda forma e todo o fruto do mal, incluindo a doença e a morte. É realmente bem simples de entender. Na cruz, Jesus morreu pelo pecado. Ele pagou o preço pelo pecado. Ele sofreu todas as consequências do pecado. Ele quebrou o poder do pecado. Ele derrotou o pecado. Isso significa que você pode ser livre do pecado e livre de todas as consequências do pecado. Você pode ser livre da impiedade, livre da culpa, livre do inferno, livre da morte e também livre da doença. E todo o aspecto da sua liberdade perfeita foi ganho para você por Deus em Cristo na cruz. O apóstolo Pedro apresenta isto no 2º capítulo da sua primeira carta à igreja. Pedro explica que Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que seguíssemos suas pisaduras. Pedro afirma que Cristo não cometeu nenhum pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Ele declara que o próprio Cristo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E então, o apóstolo conclui: pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24.
Embora Pedro esteja escrevendo principalmente sobre perdão, está claro que esta conclusão é tanto sobre cura de enfermidade como sobre perdão do pecado. Se Jesus lidou com a raiz do mal, ele também lidou com o fruto do mal. Se ele libertou do pecado na cruz, ele também libertou da enfermidade e morte na cruz. É verdade mesmo, a morte de Cristo te garante cura. A enfermidade foi banida, porque o pecado foi conquistado. O poder da morte e da doença foi quebrado, porque o diabo foi derrotado. Esta é uma realidade espiritual básica que deveria transformar o modo que você achega-se a Deus pensando em cura. Você não deve esquecer, contudo, que você não experimentou todos os benefícios da cruz plena e completamente no momento em que creu pela primeira vez. A morte de Cristo garante todo o aspecto da sua salvação por toda a eternidade. Mas há muito mais de Deus para completar no último dia da ressurreição. Por exemplo, não importa quão perto de Deus você vive em obediência amorosa, você não alcançará perfeição absoluta e vitória incessante nesta vida. Satanás pode ter sido decisivamente derrotado na cruz, mas ele ainda não foi plenamente derrotado e finalmente eliminado. Em vez disso, sua santidade crescente é um antegosto maravilhoso da sua perfeição eterna e certa. E toda a sua experiência de vitória alude ao triunfo absoluto do último dia. É a mesma coisa com a cura. Por causa da cruz, você tem uma maravilhosa herança de cura, mas ela é especialmente incompleta nessa vida. Você sabe que nem todos são curados de tudo, e que todos que são curados vêm a morrer depois, posteriormente. Todavia, toda cura que você experimenta é um antegosto da última liberação que você experimentará no último dia da ressurreição. E toda cura que você recebe faz uma alusão profética ao grande e maravilhoso dia em que não haverá mais dor. Toda vez que você volta-se para o Senhor, que te sara, você celebra a vitória decisiva da cura na cruz. Você mostra que está vivendo do benefício desta importante bênção e que está aplicando-o na sua vida. Mas não se esqueça que sua cura total somente será final e plenamente concluída no último dia da ressurreição. Depois disso, você nunca mais precisará de cura outra vez. O ministério de cura de Jesus na cruz é o cumprimento da profecia de 700 anos de Isaías. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e das nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Esta é uma profecia maravilhosa de que o carregar da enfermidade e da dor ocorrerá na cruz. Memorize esse verso e deixe que ele o lembre de que Jesus veio para aliviá-lo dos seus fardos do pecado, da enfermidade e da dor, que suas feridas realmente são, e que todas as suas feridas foram saradas em Cristo. Alguns crentes, quando leem a profecia de Isaías, ficam pensando como Jesus conseguiu curar alguém antes da cruz? A resposta é fácil. Jesus curou antes da cruz do mesmo modo que ele perdoou as pessoas antes da cruz, e do mesmo modo que Deus estivera perdoando e curando Israel durante 1000 anos antes da cruz. Primeiramente, Deus deu a cura e o perdão às pessoas antes da cruz, com base no que ele iria fazer por elas na cruz. Ele curou e perdoou-as, a crédito. Em segundo lugar, toda parte do ministério terreno de Jesus esteve profundamente interrelacionado com sua morte.
Sua vida não foi uma coisa e sua morte outra. O modo que Jesus triunfou sobre a enfermidade e o pecado da sua vida terrena preparou o caminho para a sua vitória decisiva sobre a morte e a enfermidade na cruz. A profecia de Isaías devia impossibilitar que você venha a separar a cura da obra consumada de cruz de Cristo. Ela estabelece que, ao levar seu pecado, Jesus carregou sua enfermidade, que ao levar sua culpa, ele ficou sujeito à sua punição, e que o preço de sua cura total veio através de suas terríveis feridas. É verdade, pelas suas pisaduras você foi sarado. 5. Deus promete cura. Você compreendeu que a Bíblia revela que Deus, como sendo o Deus que sara, que ela relata os milagres de cura que ele operou e que ela registra a cura definitiva da cruz? Mas não acabou, pois a Bíblia também contém muitas promessas de cura e orações por cura que você pode ler, aprender, reivindicar, confessar e usar. Os crentes têm sempre confiado corretamente nas promessas que Deus fez para cumpri-las, com esperança por esta vida e a vida vindoura. Por exemplo, através da Bíblia, você pode ter certeza que seu Pai Celestial te conhece intimamente. Até mesmo os cabelos de sua cabeça estão contados. Que ele se importa profundamente com você e que ele satisfará todas as necessidades de sua vida. Quando você se desespera para equilibrar o orçamento, as promessas da palavra de Deus te darão força para prosseguir na esperança. E, por exemplo, você sabe que Jesus retornará para sua noiva e plenamente estabelecerá seu reino somente porque você leu e creu nas promessas relevantes da sua palavra? Assim, quando Deus se desesperar com o estado, quando você, se desesperar com o estado decadente do mundo, a Bíblia promete ajudá-lo a ver além das suas preocupações e reconhecer que Deus está no controle final, realizando tudo segundo os seus propósitos. É muito semelhante à cura. Quando você fica preocupado com a condição de um ente querido ou com a sua própria dor, as promessas da palavra de Deus podem trazer grande esperança, certeza e consolo, mas somente se você conhecê-las e usá-las. Aqui estão algumas das promessas de cura contidas na palavra de Deus. Leia-as, medite nelas, memorize-as, reivindique-as. Deixe que aprofundem bem no fundo do seu espírito. Confesse sua verdade com seus lábios. Volte a elas repetidas vezes. Deixe que Deus fale contigo através delas. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, versículo 26. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículo 4. Todos os que tocaram-no saravam-se. Marcos, capítulo 6, versículo 56. Bendito é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição. Salmo 103, versículo 3 e 4. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoninhados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Mateus 4, 24. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade e o restaurará na sua cama de doença. Salmo 41, versículo 3. Enviou a sua palavra e o sarou. Salmo 107, versículo 20. O Senhor liga a quebradura do seu povo e cura a chaga da sua ferida. Isaías
capítulo 30, versículo 26. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Atos, capítulo 5, versículo 16. Mas te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Oséias, capítulo 6, versículo 1. A tua cura apressadamente brotará. Isaías 58, versículo 8. Eu vi os seus caminhos, mas os sararei. Eu os guiarei e lhes tornarei a dar consolo. Isaías, capítulo 57, versículo de número 18. Seguiam-no grandes multidões, e ele os curou ali. Mateus 19, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Malaquias 4, versículo 2. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Mateus, capítulo 11, versículo 5. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Atos, capítulo 8, versículo 7. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, também habita em vós. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Então me mostrou o rio da água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2. Entesoure estas preciosas promessas. São a palavra de Deus. São verdadeiros e confiáveis. Levam sua garantia pessoal. O que ele prometeu, ele fará. O que ele fez antes, ele fará novamente, pois ele é o Senhor que te sara. 6. Deus garante vida. Os evangelhos deixam claro que Jesus curou a todos que vieram a ele pedindo por cura, e que ele curou muitos mais do que Deus enviou-lhe diretamente. Sempre que você abrir nos evangelhos, você verá a evidência convincente da disposição e poder ilimitados de Jesus para curar. Contudo, você não deve deixar de notar o fato de que Jesus não curou todas as pessoas doentes em Israel. Por exemplo, quando Jesus curou o coxo no tanque de Betesda, parece que ele não curou nenhum dos outros enfermos que estavam deitados no mesmo tanque. E embora Jesus deve ter frequentemente passado pelo coxo que ficava na porta do templo chamado Formosa, o homem teve de esperar até depois do Pentecostes para sua cura milagrosa. A história é semelhante no restante do Novo Testamento. Quando você lê o livro de Atos, você vê muitos exemplos de milagres de cura maravilhosos. O coxo no templo, Paulo 2 vezes, Enéas, Tábita, Eutico, o pai de Públio, um coxo em Listra e assim por diante. O livro de Atos também deixa claro que os milagres de cura foram uma parte importante da vida e missão dos discípulos e uma das razões chaves do rápido crescimento da igreja. Multidões afluíram à comunidade cristã em busca de cura. Os apóstolos ministraram a todos que vieram pedindo por cura, e discípulos desconhecidos como Ananias foram rápidos em responder ao toque do Espírito para levar a cura de Deus aos outros, até mesmo para o inimigo da igreja. Atos é um testemunho maravilhoso do poder e disposição de Deus de curar as pessoas nesta vida. As cartas de Paulo, no entanto, revelam que nem todos foram curados na hora, nos dias do Novo Testamento. Paulo relatou, por exemplo,
que teve de deixar um membro da sua equipe ministerial para trás em Mileto porque ele estava doente. Ele aconselhou um dos seus assistentes a começar a beber um pouco de vinho para melhorar seus frequentes problemas estomacais. E há indicações em algumas de suas cartas que o próprio Paulo pode ter ocasionalmente sofrido de uma condição ocular perturbadora. Esta mistura de milagres e mistério é uma semelhança à experiência de muitos crentes e igrejas cheias do Espírito Santo nos dias de hoje. A realidade que deparamo-nos é que algumas pessoas são curadas quando não esperamos que sejam, enquanto que outras não são curadas quando temos a certeza que serão. Se você ainda não experimentou algum desses mistérios enigmáticos, você logo experimentará. Por outro lado, há uma evidência esmagadora do poder de Deus para curar hoje, da disposição de Deus para curar hoje e das promessas que Deus tem para curar hoje. Por outro lado, o simples fato é que nem todos foram imediatamente curados no Novo Testamento e que nem todos serão curados hoje. Isto é um mistério e você tem que viver na tensão deste ministério. Não ajuda em nada ficar supondo que todos serão curados. Porém, é desonesto sugerir que Deus não está curando nos dias atuais. Você simplesmente tem de acolher o mistério e permanecer firme na revelação e nas promessas de Deus. Quando você começar a orar por cura, não importa se é para você mesmo ou outros, você terá de lidar com o mistério. Você defrontar-se-á com algumas pessoas que não serão curadas, com outras cuja cura inicial se degenerará e com algumas que começarão a melhorar e depois o progresso imperará. Cada um lida com essas situações de forma diferente. Alguns crentes colocam toda a culpa no diabo. Outros insistem que isso deve-se ao pecado na vida da pessoa que está buscando a cura. Alguns pensam que isto pode ser explicado devido à falta de fé. Mas estes casos são raramente a verdade. Às vezes, a falta de cura é culpa nossa. Podemos ouvir mal a Deus. Podemos ser impacientes ou exagerar em nosso entusiasmo. Podemos estar presos a uma tradição ou fascinados por um fenômeno. Podemos desistir depois de um revés ou simplesmente ficar desnorteados. Mas o diabo tentará convencer-nos que é simplesmente nossa culpa. Isto será completamente inverídico. Trata-se simplesmente de um mistério que ninguém consegue explicar. Deus deixou claro que é sua vontade curar a todos, do mesmo modo que a sua vontade salvar a todos. Mas nem todos são curados, do mesmo modo que nem todos são salvos. É realmente um mistério de fazer coçar a cabeça e deixar a mente perplexa. E você terá de esperar até chegar ao céu para saber a resposta. Nesse íntere, Deus não deixou todo embaraçado por uma cura não ter acontecido, pois há tanta coisa que você pode garantir a alguém que não foi curado. Por causa da morte de Cristo, todo crente pode ansiar por um corpo novo e perfeito no dia da ressurreição. Isso significa que você pode olhar bem nos olhos de todos os crentes enfermos e prometer-lhes que serão maravilhosamente curados. Você pode dar-lhes garantia incondicional que sua dor e sofrimento terminarão e que seu corpo frágil será totalmente transformado. Você não saberá quando serão curados, mas saberá com certeza que é vontade de Deus que sejam curados e que realmente serão curados. Por causa da cruz, há esperança ilimitada de cura para todo crente em Cristo. E essa esperança é tão grande e tão maravilhosa que você devia encorajar todo crente a todo elemento da mesma maneira. Talvez alguns não sejam curados agora do modo que você espera, mas pode ter 100% de certeza de que, em Cristo e por causa da cruz, eles serão. A garantia da nova vida e de um corpo perfeito na ressurreição não é uma desculpa conveniente para aqueles momentos em que as pessoas não são curadas nesta vida.
Em vez disso, é um princípio bíblico que irá ajudá-lo a viver com esperança bíblica num mundo que ainda está gemendo da sua escravidão ao que está corrompido. O apóstolo Paulo escreve exatamente sobre esta esperança na sua carta à igreja em Roma. No capítulo 8, Paulo promete ressurreição àqueles nos quais o Espírito habita. Explica que isto envolve esperar com perseverança e promete que vale a pena comparar os sofrimentos desta vida com a glória que manifestar-se-á na vida a ser revelada. Paulo não escreveu desta maneira para explicar uma falta de cura, pois a Bíblia registra que Paulo foi 2 vezes curado miraculosamente e que a cura era uma parte vital do seu ministério. Mas sim, Paulo escreveu esta forma porque estava estabelecendo uma verdade importante. É uma verdade que relaciona-se diretamente com a experiência diária de todos os crentes cheios do Espírito. É uma verdade que devia capacitar-nos e alegrar-nos com aqueles que estão deleitando na sua cura agora e perseverar com aqueles que estão esperando pela cura, seja mais tarde ou na sua vida ou no último dia. Embora você deva sempre investigar as pessoas e voltar-se para o Deus que cura, você precisa tomar cuidado em como fazer isso. Há muitas pessoas ao redor que são resultado desastroso de ministérios e ensinos que ainda nada ajudaram, e você terá o desejo de ajudá-las. Porém, não seja mais um ministério inútil para elas. Alguns crentes tornam-se cínicos com relação à cura depois de ouvirem reivindicações falsas. Outros ficaram mais suspeitos ao serem ensinados que Deus não cura hoje. E alguns foram intimidados por santos com entusiasmo exagerado. Algumas pessoas são feridas porque disseram-lhes que sua falta de cura deve-se ao seu próprio pecado e à sua falta de fé ou a um desejo insuficiente de cura. E muitas pessoas inválidas desconfiam das igrejas por causa do tratamento insensível que receberam no passado. Você precisa reconhecer que os inválidos são tanto a imagem de Deus quanto os hábeis atletas, devendo receber nossa estima pelo que fazem na igreja. Você não deve supor que estão ansiosas por cura ou que têm vidas insatisfeitas. E você deveria procurar desenvolver uma atitude que não faça-as sentir-se conspícuas, desconfortáveis ou não aceitas na sua invalidez. Todavia, você deve sensivelmente encorajá-las, como deve encorajar a todos, a buscar pela unção de cura de Jesus. Muitos crentes têm de viver na tensão de ver alguma coisa não amada sendo curada, enquanto que aquela pessoa que amam permanece enferma. Em ocasiões como esta, um profundo conhecimento dos princípios bíblicos que temos considerado te ajudará a manter as coisas na sua perspectiva e equilíbrio. Embora você deva instigar as pessoas a continuar orando por sua cura e continuar reivindicando as promessas de Deus para a cura, você deve também mostrá-las a garantia incondicional de Deus à nova vida e a um corpo perfeito no último dia. E até ainda mais importante, você deve lembrá-las a ansiar mais por aquele que cura do que por tão somente sua cura. No final das contas, a cura não é a sua maior esperança. Jesus é que é a sua maior esperança. No meio deste mundo sofrido, sua única esperança de paz deve ser encontrada nele, na sua graça e no seu amor. Se você ficar preocupado com a cura, você nunca será completo e nunca encontrará paz. Mas se o poder de Deus for seu alvo, você descobrirá que o Senhor que te cura, em breve te acolherá nos seus santos braços curadores. Até agora, neste pequeno livro, você tem aprendido os fundamentos da cura. Você viu que Deus é um Deus que sara, que a sua cura é parte básica da sua natureza e que, deste modo, a cura
faz parte de tudo o que ele faz. Você compreendeu que Deus não está somente cheio de poder infinito para curar, mas ele também está cheio de disposição ilimitada para curar. Você deve ter chegado ao ponto agora de saber que Deus pode curá-lo e que ele deseja curá-lo. E você começou a ler, a aprender as promessas especiais sobre cura que encontram-se na palavra de Deus. Está na hora agora de avançar. Você não quer ser alguém que conhece os princípios bíblicos, mas nunca desfruta as bênçãos bíblicas. Assim, no restante deste livro, você estará aprendendo os passos práticos que pode tomar para receber sua cura do Senhor, aquele que te sara. 7. Peça ao Pai. O primeiro passo ao receber é pedir. Se você não pedir, é impossível que receba. Esse não é somente um princípio de cura e não é somente um princípio espiritual. Trata-se de uma regra básica da vida. O apóstolo Tiago escreveu: não tendes porque não pediste. O hino muitas vezes afirma, amado: você que paz muitas vezes nos privamos. De dor desnecessária carregamos. Tudo porque não levamos tudo a Deus em oração. Até mesmo o próprio Jesus prometeu: tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Deus tem o desejo de curá-lo. Deus é capaz de curá-lo. Mas você precisa pedir a Ele para Ele te curar. Você precisa vir perante Ele e fazer suas petições em oração. Naturalmente, Deus sabe o que você precisa bem antes de você pedir. Mas isto não é desculpa para não orar. Você tem de pedir a Deus em seu favor, porque sua prioridade principal é de estabelecer um relacionamento íntimo, eterno, face a face contigo, o qual gira em torno da oração. A oração cristã é principalmente feita ao Pai, por causa da obra consumada do Filho na cruz. O caminho está agora aberto para você falar diretamente ao Pai. E é o Pai das luzes, e nenhuma sombra de dúvida ou variação procede dele. Ele é sempre verdadeiro com relação à sua palavra. Ele sempre mantém suas promessas. Ele sempre age em consistência com sua natureza. Ele é o bom pai que dá boas dádivas aos seus filhos. De fato, toda boa e perfeita dádiva procede dele, dos Pai Celestial. Mas a oração cristã não devia ser somente feita ao Pai. Ela deve ser feita em nome de Jesus. Você precisa pedir ao Pai pela sua cura, mas você precisa pedi-lo em nome de Jesus. Você faz isto porque todas as bênçãos e promessas do Pai encontram-se no nome de Jesus. Isto é muito importante. O mundo está cheio de promessas oferecendo cura, mas nem todas são do Pai Celestial. Muitas delas reivindicam que sua cura procede de Deus, mas é fácil você estabelecer sua cura vem do Pai ou não. O teste é simples, é se elas curam em nome de Jesus. Curar em nome de Jesus não significa dizer algumas orações e citar uma ou duas passagens bíblicas. Significa estar alinhado com Cristo. Significa crer nele somente pela salvação plena. Significa obedecer suas instruções e ser plenamente orientado em direção a ele. Há todos os tipos de supostas práticas de cura alternativa nos dias de hoje. Não são todas ruins, mas muitas são ruins. A melhor maneira de peneirá-las é perguntando a si mesmo de onde vem o poder. Muitos curadores falam sobre energia e força, sugerem que os cristãos ou que os cristais virão curar os cristãos e que seus guias poderão ajudá-lo. Isso não tem nada a ver com a cura em nome de Jesus. Ele não é uma pessoa viva e não uma força de energia. Ele é cura. Ele cura, ele não é um pedaço de pedra. Tristemente, muitas das tecnologias espirituais de cura alternativas que existem hoje não passam de formas atuais de ocultismo antigo, espiritismo e religiões pagãs. E a questão não é se estas terapias funcionam,
mas sim quem está por detrás delas. A cura é muito mais do que fazer com que seus sintomas físicos desapareçam. Você precisa saber receber em sua vida saúde e inteireza na pessoa de Jesus, tanto no seu espírito como no seu corpo. Assim, sempre que precisar de cura para si mesmo ou um ente querido, volte-se ao Pai em oração e peça-o para curar em nome de Jesus. Jesus é o único que morreu pelos pecados de todo mundo. Ele levou suas feridas, ele carregou sua tristeza, ele foi ferido pelas suas transgressões, ele foi ferido pelas suas iniquidades, e pelas suas pisaduras você é sarado. No seu nome, e somente no seu nome, flui a verdadeira cura. 8. Creia nas promessas. As pessoas que abordaram Jesus no Evangelho pedindo por cura tinham crenças muito claras. Vieram a Jesus, creram que ele podia curá-las, pediram para que ele as curasse e ele as curou. A coisa é bem simples. Seus olhos estavam fitos em Jesus, sabiam o que ele fizera por outros, pediram que ele fizesse por eles o que ele fizera também pelos outros, e assim ele fez. Não é complicado. As pessoas precisavam crer em Jesus, senão não teriam de vir até ele. E precisavam crer que Jesus podia curá-las, senão não teriam se importado em pedir que ele as curasse. Mas não tiveram de inventar algum tipo de versão extra especial de fé 5 estrelas. Vieram, pediram e foram curadas. Quando você lê os relatos neotestamentários do ministério de cura de Jesus e o da igreja primitiva, você pode ver que o enfoque não está na fé da pessoa, está na graça, o poder de Deus à disposição de Jesus de curar. Sim, você precisa de fé para ser curado, mas você somente precisa de fé do tamanho de um grão de mostarda, pois é o poder e disposição de Deus que te cura, e não a fé ou orações de alguém. Suponhamos que você tenha a escolha entre 2 carros para fazer para uma longa viagem. Um é um lata velha e enferrujado que não deve estar nem estacionado na rua, e o outro é um Mercedes novinho em folha, com motorista particular e tudo mais. Quanta fé você precisa para viajar na lata velha? E quanta fé você precisa para andar na Mercedes? Agora, qual desses carros é um quadro melhor do Senhor que te sara? Ele é alguém que cura relutante e inconstante, o qual faz um esforço para lidar com um resfriado? Ou ele é o grande Criador do céu e da terra que ressuscitou Jesus dentre os mortos e sara todas as enfermidades? Você vê por que precisa de fé do tamanho de um grão de mostarda? Porque é quase um insulto a Deus sugerir que você precisa de mais do que isso. Fé é ter os seus olhos fitos em Deus, é estender a mão em sua direção, é confiar nele, é fazer contato com o seu grande poder, é crer nas suas promessas, é dizer sim a Jesus e amém à palavra de Deus. De fato, fé é um pouco semelhante à embreagem de um carro. O carro não se moverá a menos que você aperte a embreagem, mas é o motor que é a fonte de toda a potência. É impossível você agradar a Deus sem fé, do mesmo modo que o carro não pode mover-se a menos que o motorista aperte a embreagem. Mas a fé que você precisa não é nada complicada ou avançada, é a fé simples e confiante, do modo de uma criança que diz: Senhor, por favor, mantenha a sua promessa, por favor, faça isso. Você lembra das promessas de cura que leu nas páginas anteriores? Você crê que elas são palavras de Deus sobre sua vida? Você crê que Deus cumpre com sua palavra? Se você crê desta maneira, você tem toda a fé necessária para pedir por sua cura a Ele. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Assim, essas promessas bíblicas são muito importantes, como são todas as palavras que Jesus e todas as histórias da Bíblia sobre cura também são importantes. No final deste livro há uma lista de passagens bíblicas relevantes sobre cura. Depende de você abri-las na Bíblia e lê-las.
Ao fazer isso, você descobrirá que é uma coisa maravilhosa permanecer nas palavras de Jesus e meditar nas promessas de Deus. Você descobrirá que elas te fortalecem, preparando-o para aqueles momentos em que você precisará aproximar-se de Deus em busca de cura para si mesmo ou para um ente querido. 9. Confesse a palavra de Deus. As palavras de Deus vêm ao próprio coração de Deus. Do próprio coração de Deus elas vêm. Originam-se de sua mente, são revestidas pelo seu poder e energizadas pelo seu espírito. Por causa disso, as palavras de Deus em sua boca são tão poderosas quanto as palavras de Deus na boca do próprio Deus. O poder está na palavra e não em quem está falando a palavra. As palavras de Deus não são somente revestidas com o poder e autoridade de Deus. Elas também estão cheias com sua verdade. Quando você confessa suas palavras, você fala a verdade pura. Fé não é crer em algo que você sabe que não é verdadeiro, não é pensamento positivo e não é confissão vazia, mas sim, fé real é crer, confessar e agir segundo o que você sabe ser 100% verdade. É por isso que a palavra de Deus é tão importante para a fé, pois é a verdade absoluta. Algumas pessoas dizem, estou curado, quando estão claramente doentes. Simplesmente recitaram um verso da Escritura ou uma declaração do pensamento positivo. Mas confissão verdadeira provém de uma profunda convicção interior de que a palavra de Deus é verdadeira e foi dada a você por Ele mesmo. Para que a fé seja real, seja uma fé verdadeira, ela deve estar enraizada na verdade, senão será pura ilusão. Não importa o quanto você creia que um carro velho e enferrujado te levará ao redor do mundo, ele sempre será um carro velho e enferrujado. Não importa o quanto você creia, isto não transformá-lo-á numa Mercedes 0 km. E se Deus é um curador relutante e impotente, não importa quanta fé, ou oração, ou ministério você tenha. Isto não fará diferença alguma na sua condição. Fé envolve crer, confessar e agir, segundo a verdade da disposição e poder de Deus. Parece complicado, mas a oração simples, feita de coração, peço-te, meu Senhor, e aquele que me sara, para curar meu filho, pode ser cheia de toda crença e confissão e ações necessárias. A palavra confissão significa dizer a mesma coisa que. Assim, quando você confessa a palavra de Deus, você está afirmando que concorda com sua majestade e está 100% alinhado com ela. É semelhante ao dizer amém à oração de outra pessoa e falar sério com relação a isso. Falar é uma parte muito importante da fé. É a expressão externa de sua crença interior. Isto evidencia sua crença e é uma das maneiras que você tem de entrar em linha com a palavra de Deus. Quando você confessa algumas das divinas promessas de cura, você não está tentando fazê-las acontecer. Você está alinhando-se com elas. Você está apenas concordando com elas. Quando você declara, você é o Senhor que me sara, você não está tentando fazer o milagre acontecer. Você está expressando sua dependência da natureza curadora de Deus. Você está fazendo contato com o poder. Você está confessando sua fé do mesmo modo que o cego Bartimeu clamou pelo Senhor Jesus em Jericó. Quando você declara, você é o Senhor que sara, você não está tentando fazer o milagre acontecer. Você está expressando sua dependência da natureza curadora de Deus. Você está fazendo contato com o poder. Você está confessando sua fé do mesmo modo que o cego Bartimeu clamou pelo Senhor Jesus em Jericó. Confissão não é uma técnica, é uma realidade. A palavra de Deus vem a nós de muitas maneiras. Às vezes através da leitura das Escrituras, em outras ocasiões no silêncio do nosso próprio ouvir a Deus, e frequentemente através de nossa pregação e profecia ungidas. Quando você sente um testificar interior de que Deus falou,
Quando um verso salta em sua direção, ou uma frase num sermão é sentida bem lá no fundo, está na hora de levar esta palavra ao seu espírito e começar a crer nela. Talvez não haja nenhuma evidência externa de cura, mas você deve saber que Deus tocou com sua palavra. É o que você confessa, a verdade da sua palavra. Você não diz, estou curado, estou curado. Em vez disso, você confessa que tem recebido em seu espírito e em sua fé, e que isto será seu. A maioria dos crentes, cheios do Espírito, passam boa parte de suas vidas no abismo entre haja de Deus e o seu, e assim se foi. Para fingir que algo aconteceu quando não o foi o caso, é pura ilusão. Fingir que não será porque ainda não é incredulidade. O caminho da fé é diferente. Ele envolve continuar confessando que será, porque Deus disse que será, e porque Ele falou, então será. Ele é o Senhor que te sara. 10. Espere pacientemente. Os evangelhos prosseguem insistindo que Deus espera que você persevere em oração e fé. Lucas 11 reúne alguns dos ensinos de Jesus sobre oração e fé. Ele inclui sua famosa história sobre um homem que quebrou um protocolo social ousadamente ao visitar um amigo à meia-noite somente para pedir por 3 pães, e que então teve de persistir batendo na porta. No final da parábola, Jesus explica que é através da ousadia desavergonhada e sua grande persistência que ele receberá o que precisa. Jesus imediatamente aplica isto. Talvez não esteja claro na sua Bíblia que Jesus está pedindo que você tenha uma persistência ousada, mas Lucas usa um verbo grego especial que é melhor traduzido como: por isso vos digo, continue pedindo e dar-se-vos-á. Continue buscando e achareis. Continue batendo e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas, capítulo 11, versículos de 9 a 11. Jesus diz muito da mesma coisa a você na sua história sobre uma viúva persistente em Lucas 18. Lucas introduz a parábola ao explicar que Jesus falou sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. E Lucas termina a parábola com a pergunta de Jesus sobre fé. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Está claro a partir disto que a verdadeira fé está relacionada com a santa persistência. Fé não significa que você pede uma vez pela cura e depois acomoda-se sem nada fazer. Ao invés disso, fé verdadeira significa que você continua crendo, louvando e esperando até receber o que Deus te prometeu. Às vezes, isto envolve continuar pedindo ao Pai, continuar confessando ousadamente suas palavras, continuar lembrando-o das suas promessas de cura, até que a resposta venha. Em outras ocasiões, contudo, você precisará de pedir-lhe somente uma vez, pois Deus pode dá-lo um forte testificar em seu espírito de que sua oração foi imediatamente respondida. Nesses momentos, você não continua pedindo, você continua louvando a Deus pela sua resposta e profeticamente endereçando as montanhas das oposições que estão impedindo a receber a resposta. Você persiste louvando e recorrendo até que as montanhas sejam aplanadas e os caminhos claros para a chegada da resposta. Há mais detalhes sobre falar a essas montanhas e oposições em meu livro Oração que Obtém Resposta. Seja Deus levando-o a persistir ou recorrer, pode ter certeza que você frequentemente precisará esperar pela cura com perseverança ousada. Nunca ceda às dúvidas, mesmo se você não conseguir ver nenhuma evidência no seu corpo que está curado. A fé verdadeira é uma fé ousada e persistente, e Jesus não te rejeitará. Seu Pai Celestial sabe que é difícil prosseguir desta maneira. É por isso que a Bíblia diz: não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Hebreus capítulo 6,
e versículo 12. Você vê que não somente diz pela fé, não há espaço aqui para crendice fácil. Você precisa esperar com paciência, persistindo na sua crença, no seu pedido, na sua confissão contra seus obstáculos. Naturalmente, Deus às vezes opera, sim, instantânea e imediatamente, e Ele às vezes cura quando ninguém pediu. Mas você não pode presumir que Ele operará deste modo se não estiver preparado a andar no seu caminho. Deus é Deus, você não pode limitá-lo, mas Ele deixou claro que espera que você persista. E as experiências de crentes cheios do Espírito, ao longo dos séculos, insiste que a cura de Deus geralmente vem depois de muita fé e paciência. Se você encara com serenidade ao receber a cura do Senhor que te sara, você estará preparado para esperar com paciência e pronto a persistir no que quer e naquilo que Ele quer, e Ele te guiará. Você se lembra daqueles comerciais de televisão de um certo tipo de pilha? Mostra um grupo de coelhinhos mecânicos tocando tambores. Um dos coelhos tinha uma bateria de maior duração e continuava tocando muito tempo depois que os outros coelhos haviam caído no chão. Isso foi um quadro maravilhoso da fé. Quando todos os outros desistem e param de crer e confessar, você continua com a fé verdadeira, com o coelhinho com a melhor pilha. Você vai persistir, você vai perseverar em toda dificuldade, atraso ou revés. Você vai derrubar todo o obstáculo, você vai chegar até o fim. Não será fácil, haverão momentos em que Satanás o tentará a pensar que o Senhor te abandonou. Ele tentará desencorajá-lo de sua cura, ainda que ela esteja sendo gradual. E ele o instigará a desistir quando sua fé for testada por um revés ou por a volta de algum sintoma. Mas você vai persistir. Você vai, não vai? Você vai. O livro de Hebreus contém uma promessa especial acerca da fidelidade de Deus. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Hebreus capítulo 10 e versículo de número 23. Seu pai não é um pai mau que dá aos seus filhos um escorpião quando pedem por pão. Ele é um pai bom que deleita-se em dar coisas boas a seus filhos. Você pode confiar nele, ele é fiel. Se você colocar sua confiança na palavra de Deus, você não se desapontará. Muitos crentes têm de passar por um longo período de luta contra enfermidades e situações familiares difíceis. Isso não faz parte da vida neste mundo que geme, mas você não deve desistir. Apegue-se a Deus, fique firme nas suas promessas, continue pedindo que seu bom Pai haja segundo sua natureza. Continue dirigindo a palavra contra aqueles obstáculos. Espere confiantemente com fé. Você verá a sua recompensa. 11. Confirme a sua cura. É importante que você não afirme estar curado se realmente não foi. Isso não te ajudará e isso também não honra a Deus. As curas genuínas, as melhores duradouras de uma condição médica, passam por exames médicos. É especialmente importante que você não pare de tomar os remédios receitados, até que o médico diga que você pode assim fazer. É agir irresponsavelmente, jogar fora os remédios, somente porque alguém orou por você e disse algo a você. Este não é o modo de Deus. Deus sará-lo-á do seu modo e no seu tempo, e você seria presunçoso se jogasse fora o medicamento dizendo: Senhor, sara-me. Muitas vezes isso não tem nada a ver com a fé. Em vez disso, se você crer que Deus te curou, procure a verificação adequada, visite seu médico e peça para ele ou ela fazer uma checagem em você novamente. Peça-o para ver o que aconteceu com sua condição. Se o médico diz que você não precisa mais dos comprimidos, você não perdeu a receita médica e você tem um maravilhoso testemunho para dar ao médico.
Há uma boa chance, entretanto, de seu médico não ser um crente, e ele talvez não se impressione com seu testemunho. Não discuta com ele. Simplesmente explique que sua melhora ocorreu depois dele ter pedido a que Deus te curasse. A maioria dos médicos não sabem o que é um milagre, visto que não são treinados para reconhecê-los. De fato, é melhor não usar a palavra milagre. Simplesmente fale sobre a melhora depois de ter orado a Deus ou sido curado realmente por ele. Embora seu médico talvez não entenda como ocorreu a mudança na sua condição, ele pode ver se houve uma mudança ou não, e isso é o que importa. Seu testemunho público terá muito mais credibilidade quando você pode relatar que seu médico te examinou e disse que você está melhor. Se você quiser que seus amigos e parentes incrédulos confiem no amor e poder de Deus, não vale a pena somente dizer que você foi curado. Por causa da sociedade que vivemos, você provavelmente precisará conseguir alguma evidência médica que seja confiável. Você se lembra da história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus? Somente um deles voltou para agradecer ao Senhor. Jesus, então, instruiu o homem a apresentar-se ao sacerdote e fazer uma oferta pela purificação. Você vê, foi um tipo de check-up médico. Os sacerdotes eram treinados a ver se a lepra ainda estava presente e avaliar se o leproso podia voltar à sociedade normal ou não. O homem não podia somente dizer que foi curado. Ele tinha de fazer a verificação antes que as pessoas dos seus dias crescem nele ou aceitassem-no. Desse modo, se Jesus disse ao leproso para ir ao sacerdote para checar seu milagre, certamente não é pedir demais para você também ir ao seu médico. 12. Testifique publicamente. Quando você é curado, é importante que testifique sobre sua cura como testemunha do poder e compaixão de Deus. Isso não significa que você procure chamar a atenção a si mesmo, mas sim que você procura glorificar a Deus com seu testemunho. Talvez você não tenha a oportunidade de testemunhar perante toda a igreja, mas você poderia pelo menos contar para uma ou duas pessoas o que Deus fez na sua vida. Você se lembra da história do homem nu que foi liberto de uma legião de espíritos imundos? Quando Jesus expeliu o espírito para dentro de uma manada de porcos, o homem teve sua sanidade restaurada. Isto é o que Jesus disse ao homem depois que ele ficou são e colocou algumas roupas. Vai para sua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Foi exatamente isto que o homem fez. Marcos relata que ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Seu testemunho não converterá alguém necessariamente, mas demonstrará a preocupação de Deus pelos enfermos, mostrará às pessoas a disponibilidade do seu poder e as lembrará de que Jesus está vivo. Lembre-se de que Deus te sara, porque Ele ama você e se importa com as pessoas que estão enfermas, e porque Ele opõe-se totalmente contra a enfermidade e doença. Ele te sara porque Ele está interessado em você, e não somente em fazer propaganda do seu poder. Mesmo assim, testemunhos de cura podem causar um impacto considerável. João 4 relata que um oficial e toda a sua família creram quando o Filho do Homem foi curado por Jesus. E todos os evangelhos descrevem o aspecto e admiração que as pessoas comuns sentiram por Jesus quando ouviram sobre seus milagres de cura. É a mesma coisa em Atos. Multidões afluíram aos apóstolos quando ouviram falar das curas. É muito rápido o crescimento da igreja primitiva deveu-se à satisfação do anseio de cura operada por Jesus através dos crentes. Alguns dos testemunhos de cura nos evangelhos, contudo, tiveram um tipo diferente de impacto. Às vezes, levaram ao antagonismo e discussão, ou à oposição e à perseguição. Por exemplo,
O mendigo que foi curado em João 9 foi excluído da sinagoga quando testemunhou, e os sacerdotes tentaram assassinar Lázaro quando ele falou sobre sua cura. O diabo não gostará quando você for curado, e ele desejará que você fale sobre isso menos ainda. E em muitas maneiras, você verá que o período depois da cura é mais difícil do que o período antes dela. E isto é porque o diabo desejará roubar a sua cura, e ele conseguirá fazer isso. Ele roubará sua alegria. Ele tentará, mas não conseguirá. O testemunho público é uma arma poderosa em momentos como esse. É uma parte importante do processo de fé, ajudando a selar o milagre de cura em sua vida, impedindo que o diabo o arranque de você. E testemunhar com um espírito agradecido de louvor também lida atentamente com seu inimigo. A palavra de Deus promete que o louvor silencia o inimigo e o vingador. Satanás procurará roubar sua alegria e sua cura, mas seu testemunho o silenciará. 13. Curado para servir. A primeira pessoa a ser curada no Evangelho de Marcos é a sogra de Simão Pedro, e os pregadores têm feito piadas sobre isso desde então. Ela estava acamada com febre, assim Simão falou com Jesus sobre ela. Jesus foi até a mulher enferma, levantou-a e imediatamente a febre a deixou. Isto é maravilhoso, mas o que a sogra fez em seguida é importante para você. Marcos, capítulo 1, versículo 31, relata que ela o servia. Foi uma história semelhante com o apóstolo Paulo. Quando ele ainda chamava-se Saulo, ele ficou cego a caminho de Damasco. E Deus enviou o discípulo desconhecido, Ananias, para ministrar a ele. Ananias estava preocupado com o que fora instruído, pois ele sabia que Paulo tinha ordens para prender todos os discípulos. Mas Ananias obedeceu a Deus, visitou Paulo, impôs as mãos sobre ele e anunciou que o Senhor enviara-o a fim de que Saulo recobrasse a visão. Novamente, embora seja maravilhoso que Deus deu a Saulo sua visão imediatamente, é a resposta de Saulo que é importante para você. Atos 9, versículo 20 afirma: e logo, nas sinagogas, pregava que Jesus era o Filho de Deus. Você compreendeu o princípio? Saulo e a sogra de Simão foram curados para servir. Suas vidas não continuaram do mesmo modo antigo depois da cura. Ao invés disso, usaram uma nova saúde para o serviço daquele que os curou. Sua cura física foi somente uma parte do milagre. Depois, quando Jesus cura, ele toca a parte de uma vida, corpo, mente e espírito. Deus deseja curá-lo, mas ele não deseja somente fazer com que sua artrite ou digestão melhorem. Sim, Deus deseja estas coisas. Ele está interessado em toda dor e preocupação, mas ele também deseja fazê-lo plenamente sadio e inteiramente maduro. O Senhor que te cura deseja trazer saúde ao seu corpo, paz à sua mente, força ao seu espírito e salvação à sua família. Ele deseja que você apegue-se à sua liberdade da culpa e autocondenação, sabendo qual a sua posição de justiça perante ele. Ele deseja enchê-lo com fé, levá-lo à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele deseja que você encontre seu lugar no corpo de Cristo, sendo aperfeiçoado para a obra e serviço do ministério. Deus deseja curá-lo mais plenamente e completamente do que você ouse esperar, e ele anseia para que você confesse suas promessas, apegando-se à sua cura com fé. Ele deseja tudo isso, e ele deseja muito mais para você também. O mais importante é que Deus deseja que você ame-o e sirva-o, discretamente como a sogra de Pedro e também dinamicamente como o apóstolo Paulo. Você está chegando ao fim deste pequeno livro. Está na hora de começar a colocar em prática o que você aprendeu de Deus. Antes de prosseguir vendo as passagens bíblicas sobre cura nas últimas páginas, certifique-se de que começou a orar pela sua própria cura e pela cura dos seus entes queridos. Peça a Jesus agora pela sua cura. Ele é ungido.
Ele é o que cura. Ele é o Senhor que te sara. Você não duvidaria dele se ele estivesse fisicamente bem na sua frente. Bem, ele está contigo agora. Ele está contigo no seu Espírito Santo. Ele está contigo todo o tempo. Confesse a promessa particular de Deus que ele realçou em seu espírito enquanto estava lendo este livro. Profira a Deus. Então, abra suas mãos ao Senhor e comece a receber sua cura. Fim.